Ô, gente boa! Beleza? Ó, tamo juntos, hein? Tamo junto. Juntos! Sala de prosa. Depois já compartilha aí com seu amigo, sua amiga. Chama ele pra dentro da conversa, tá bom? E não vai embora, não. Nós estamos juntos. Ô, gente boa, tá aqui o mestre Hernandes. Tamo aqui. Esses tempos, menino, tempos preciosos e desafiadores. Primeiro é o seguinte, eu posso continuar confiando na Bíblia? Você está com a Bíblia aí na mão? Tô. A minha está escondida aqui no celular. Como é que é isso aí? Posso confiar na Bíblia? Pode, porque ela tem dado provas de que ela merece confiança ao longo dos séculos. Uma prova. Uma prova. Primeiro, este livro é único no sentido de que ele demorou mais de 1000 anos para ser escrito, mais de 40 escritores de lugares diferentes, culturas diferentes, backgrounds diferentes, escrevendo em línguas diferentes. E não há contradição. As aparentes contradições são resolvidas claramente numa correta hermenêutica, numa adequada interpretação. Isso é único na história da humanidade. Me empresta a Bíblia aqui, Santo. Eu quero então saber da Bíblia. Vamos ver o que Deus está me falando hoje. Estou sem óculos. Vou procurar outro texto mais fácil de enxergar. Há muito manejo da Bíblia, sim. Tem, místico, como se fosse um amuleto, né? Tem gente que gosta do Salmo 91 para botar assim, aberto em cima da mesa, na sala, para espantar os mal-olhados. Então nós vamos aproveitar e pôr ele aqui na sala de prosa. Está aí assim na sua casa? É. Essa Bíblia está aí ou está no coração? Essa Bíblia é regra de fé e prática para você? Como é que é? A Bíblia aqui, de vez em quando, eu preciso colocar um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho um versículo aqui para pôr no meu story, o povo saber que eu estou crente mesmo. É assim que a Bíblia funciona, mestre? Gerê, nós vivemos num período, como você disse, desafiador, né? Hoje você tem Bíblias de todas as versões, Bíblias de estudo de todo gosto. Tem até a dele, hein? Até a minha. Boa. Mas você está vendo uma geração rasa, para não dizer quase analfabeta da Bíblia. Então a Bíblia é um livro de enfeite, a pessoa gosta de comprar para botar numa boa prateleira, mas pouca gente está estudando a Bíblia para valer, se aprofundando. E, como você disse muito bem, guardando a Bíblia na mente e no coração. Porque quando o problema chega, como Jesus foi tentado no deserto, ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Não dá para lá e não ligar para o pastor, aquela referência, ou recorrer a um livro na hora, ou ligar o telefone na hora, é na tampa o negócio. Ô mestre, hoje há uma avassaladora influência do humanismo, da mentalidade sobre a criação de filhos, sobre a política, até sobre dirigir igreja e até sobre aquelas frases que o resumo da Bíblia é: aguente o processo para alcançar o propósito. Como é que essas ideologias estão assim abatendo a pessoa e as pessoas que às vezes a Bíblia é, como você acabou de dizer, mística, Salmo 81, ou então pega a sua Bíblia bonita, mestre Hernandes, põe ela para enfeitar ali um móvel. Essa questão, como é que é isso mesmo? Essa questão das ideologias, veja bem, ideologia vem de ideia, né? Eu gosto muito de uma fala de Aníbal Pereira Reis, foi um sacerdote católico, muitos anos. Batista. Depois se tornou um pastor batista, um homem, um apologeta de primeira grandeza. Ele diz que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba atômica, nem a bomba de hidrogênio. A bomba mais poderosa do mundo é a bomba das ideias. As ideias governam
o mundo nesse sentido. Então, as ideologias são formatadas por um intelectual ou por alguém que está lá sentado num gabinetezinho, ar-condicionado, mas aquelas ideias colocadas em prática influenciam a humanidade inteira. Então você pega, por exemplo, hoje, as ideias de Antônio Gramsci, por exemplo, que é o marxismo cultural. Então não é mais botar o cara num paredão, não é mais na cortina de ferro, não é mais na cortina de bambu. Agora é entrar no pensamento humano, nas universidades, na literatura, na grande mídia, desconstruir os valores judaicos cristãos, destruir os pilares da família, da moralidade. E de repente as universidades vão se tornando o grande instrumento da formatação da mentalidade da juventude, né? Então daqui a pouquinho você tem a mídia, as cortes, os parlamentos, os palácios dominados por essa ideia. Quando se acorda, está tudo dominado. As leis são feitas a partir dessa perspectiva. É um livro antigo, ultrapassado. Aí Deus não vale mais. Não vale mais, porque a sociedade já se rendeu a essa ditadura do relativismo. E aí, se você não concorda com essa ideologia, você é um retrógrado, você é um radical, você é um xiita, você hoje usa as palavras mais pesadas, você é um fascista, você é um xenófobo, você é um homofóbico, você é qualquer coisa. Ô, gente boa, então agora, sua reação a isso é o quê? Encolher? Agora nós vamos pôr a Bíblia fora da mesa e vamos pôr o Salmo 91 debaixo da cadeira, porque o negócio está difícil demais. Então vem cá, nós vamos conversar aqui sobre sugestões para você restaurar sua convicção na Bíblia e confrontar essas ideias humanas. E esse é um aspecto importante, porque a Bíblia traz uma cosmovisão de quem é Deus, o Criador, quem somos nós, criatura, pecadores feitos à imagem de Deus, e qual o grande projeto de Deus para a humanidade, para a história, para as nações. Agora, o que fica claro, pastor, é que quando você segue os preceitos da palavra de Deus, o resultado é prosperidade, é crescimento econômico, é crescimento social, é a riqueza das nações, é o resgate da dignidade da vida, é o valor da família, é o valor do casamento. O valor do indivíduo? Do indivíduo, das nações. Então, desprezar essa cosmovisão divina é uma tolice. Porque a outra opção gera o quê? Gera opressão, gera morte, gera pobreza, gera escravidão, gera patrulhamento do pensamento. Então, toda vez que Deus é empurrado para o lateral da história, o homem se coisifica, o homem se bestializa. Na linguagem dos Salmos, o homem se torna como um animal. Ô, gente boa, você sabe que você anda com o pé na cova. Estica seu pezinho do lado aí para você ver. Você não garante 10 minutos, um dia, 2 dias. Nenhum dos poderosos desse século. A Bíblia diz que todos são pó. A partir dessa compreensão, você acalma o seu coração e não tenha medo dos poderosos desse século. Mas também não viva no analfabetismo bíblico, no analfabetismo do ensino que a palavra de Deus tem sobre cada assunto. Volte a ler e a estudar a sua Bíblia. Volte a ler e a estudar a sua Bíblia com a sua família. Ou comece. Porque o grande aspecto hoje, pastor, tem muita gente hoje com a Bíblia na mão e falando, mas uma leitura enviesada, uma hermenêutica torta, né? Um entendimento errado. E as pessoas às vezes rejeitam, não a Bíblia, rejeitam essa versão torta que as pessoas estão passando da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro racional, né? Inteligente. As pessoas, os maiores intelectuais do mundo creram na Bíblia e pautaram a sua vida pela Bíblia. Então, você não precisa de jogar fora a sua inteligência para ser um estudioso da Bíblia. E às vezes acontece assim, por exemplo, melhore seu casamento, culto chamado evangélico. Pegando uma vela,
pondo um fogo nela, escorra o óleo sobre a vela, porque trará de volta aquele que te abandonou. Isso é o cristianismo? Não, isso é um misticismo tosco, que mantém a pessoa prisioneira num outro tipo de misticismo. Às vezes a pessoa sai de um misticismo aqui e pula no de cá. E substitui por outro misticismo. Então, essas pessoas podem ser levadas por qualquer ensino que diz que a Bíblia é em verdade. Então, 3 sugestões para um cara pegar, assim. Primeiramente, Jesus disse o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Comece a conhecer. Conhecer você tem que ler. Não é pegar, abrir a esmo, vou ver o que Deus tem para mim hoje, como você ilustrou agora há pouco, né? Alertando a gente. Não, a Bíblia é um livro para você ler. Pega um livro da Bíblia, more nesse livro. Um mês. Vou ler Efésios, vou ler Romanos. Um mês. Vamos começar por Romanos. Romanos, pronto. Lá está o plano da salvação de uma forma linda. O que acabou de falar aqui o mestre, né? Quem é Deus, como é o homem, qual o plano, quando ele se desenvolve, como é que você, chamado por Deus, participa desse plano. E aí você vai perceber que a Bíblia é o mapa de Deus para uma vida bem-aventurada. Uma vida bem-aventurada, uma família bem-aventurada, uma nação bem-aventurada. Não tem, penso eu, Jeremias, uma atitude mais insensata do que dizer, não, a Bíblia é um livro religioso e nós temos que defender o laicismo, o Estado laico, então vamos proibir a Bíblia. Não entra na escola, não entra nas bibliotecas, não pode mais. Daqui a pouco não pode nem baixar no celular. Então, acho que é uma atitude equivocada. Aí, você que crê na Bíblia, primeiro, resgate seu fervor na Bíblia. Não viva mais assim, raso. Aprofunde suas raízes na Bíblia. Comece lá no Salmo 1, como é que vai aprofundar as raízes. Segundo, volte a orar e buscar o poder de Deus. Deus está presente, não abandonou a igreja, não abandonou sua vida. E no meio desse barulho das nações, olha, a porta ou a preparação para o grande derramar de Deus, do avivamento na nossa geração. Confronte as ideologias, não tenha medo delas, mas olha, ame mais sua Bíblia. Amém? Amém. Glória uma palavra mais, mestre, uma oração. Vamos orar. Vamos. Por favor, pastor. Eu oro. Senhor Jesus, nós agradecemos porque toda a vida, na história da igreja, a igreja floresceu combatendo aquilo que é mentalidade humana instigada pelo inimigo de Deus, Satanás. Senhor, e aí homens e mulheres na história, com fervor e paixão, proclamaram teu nome, a glória do Senhor Jesus, e por isso herdamos tantas maravilhas. Glória ao teu nome, Senhor. Direitos humanos, boa estado político, progresso material, progresso financeiro, sim, cuidado com os mais pobres, tudo isso, Senhor, veio da pregação do Evangelho. Glória ao teu nome. Essa geração nossa, Senhor, levante-a para amar novamente a palavra de Deus. Amém. E a confiar no Senhor e a crer que o centro da história é o Senhor Jesus. Amém. Enquanto isso, acalma o coração de todo mundo para não ter medo de viver esse tempo, sabendo que o Senhor é Deus e que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assim oramos com ações de graças. Amém. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ô, gente boa, como você viu, tem que aprofundar raízes, hein? Aqui foi só para pôr um pouquinho de sal na sua boca, para que você tenha sede da palavra de Deus. Então estamos aqui no oferecimento da Luz para o Caminho, dirigido aqui pelo mestre, que tem também um recado sobre um congresso. Nós vamos ter um congresso de família em outubro deste ano, em Água de Lindóia. As inscrições já estão abertas e certamente será uma grande bênção ter você conosco neste congresso. Então, liga para cá, acesse aí o site www.lpc.org.br e faça a sua inscrição. Muito obrigado. E também patrocínio da 8ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte. Oitavo, Sustância, hein? menino. Pensa na sustância. É boa, boa, boa. Se você for a Belo Horizonte... E não for lá, perdeu a viagem toda, né? Toda! E olha, compartilhe Sala de Prosa. É isso aí. E que sua vida seja abençoada e edificada no Senhor. Amém? Um abraço, gente boa. Abraço.